Olá, meu nome é Conceição e hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre o boro. Boro, gente, elemento do grupo 13 da nossa tabela periódica. O grupo Bozo, a alegria da garotada, inimigo dos trapalhões. É o grupo boro, alumínio, galho, índio e talho, né? O que eu sei do grupo 13? 3 elétrons na camada de valência. E qual a tendência? Doar esses 3 elétrons. Porém, o comportamento do boro é diferente, é uma exceção. O boro, ao invés de ter a tendência de doar os 3 elétrons da camada de valência, ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 3 e se estabiliza com 6, é porque ele deve fazer 3 compartilhamentos, 3 ligações covalentes. Mas para fazer 3 ligações covalentes, ele precisa ter 3 orbitais semicheios, porque ligações covalentes só acontecem em orbitais semicheios. Será que ele tem? Vamos verificar? Olha, o que você sabe do boro? O boro tem número atômico 5, então ele é 1s2, 2s2 e 2p1, 2, 4, 5. Este aqui é o nível de valência do boro. E o que eu observo? No nível de valência, eu tenho o subnível S, que tem um orbital só, com 2 elétrons. E o subnível P, que tem 3 orbitais e apenas 1 elétron. Então, originariamente, ele só tem um orbital semicheio e precisa de 3. Então, se ele só tem 1 e precisa de 3, ele tem que passar por alguma transformação. E essa transformação se chama hibridização. O que é hibridizar? Misturar coisas de espécies diferentes, correto? Então, vamos lá? Vamos ver como que isso acontece? Para fazer a hibridização, eu passo por 3 estágios. O estado que eu chamo de normal, ativado e híbrido. No estado normal, eu tenho ainda o átomo no seu estado fundamental, ainda sem a intenção de fazer ligação. Então, nós temos o primeiro nível, 1s com 2. Segundo nível, 2s com 2. E o 2p com 1. Agora, ele passa a ter a intenção de fazer ligação. E quando ele ganha essa intenção, ele começa a fazer trocas de energia, de modo que este elétron seja ativado e possa saltar para este orbital vazio. Então, devido a essas trocas, esse recebimento de energia, é que o estado normal passa a ser um estado ativado, um pouco mais energizado, né? E aí, como é que fica o nosso boro? O primeiro nível, sem alterações, 1s2. Já no segundo nível, eu tinha 2s com 2, esse elétron saltou, então eu tenho 2s com 1 elétron apenas. E o 2p, que tinha 1 elétron, recebeu mais 1, ficou 2p, 2. E aparentemente o problema está resolvido, não é? Nós ficamos com 3 orbitais semicheios, que é o que ele precisa para fazer 3 ligações covalentes, 3 compartilhamentos. Mas são orbitais de espécies diferentes. E há a necessidade de juntar esses orbitais para distribuir mais ou menos uniformemente as energias. Então, como nós estamos juntando um orbital S com 2 orbitais P, nós dizemos que cada orbital obtido dessa junção fica com um pouquinho de característica do S e um pouquinho de cada um dos P's. Então, nós teremos agora no estado híbrido o primeiro nível sem alteração. Mas no segundo nível não temos mais orbital nem S nem P. Nós temos aqui 3 orbitais híbridos, cada um sendo chamado sp2, porque cada um tem um pouquinho da característica do S e um pouquinho da característica de cada um dos 2Ps, tá? E
Agora sim, nós estamos com o nosso átomo pronto para fazer 3 compartilhamentos. Ficou bem claro? Então, é por esse motivo que a hibridização recebe o nome de hibridização sp2, tá? Mas como é que esses orbitais ficam no espaço? Porque vocês bem sabem que o orbital S tem sempre o formato esférico. O orbital P tem o formato de um halteres. E quando hibridiza? Como fica, não é? Quando hibridiza, o orbital fica com este formato aqui, ó. O formato de uma bexiga e em relação a esse halteres aqui, um pouquinho mais expandido, tá? Teremos agora 3 orbitais iguais a esse. E como esses orbitais ficarão no espaço, gente? Esses orbitais no espaço ficam desta forma aqui, ó. O que vocês notam neste formato? Que os orbitais 1, 2, 3 ficaram no formato triangular. Isto eu consigo colocar num plano, não é? E além disso, constata-se experimentalmente que esses ângulos aqui são todos iguais. E quanto eles medem? Se essa estrutura é plana, cada ângulo desse é 360 dividido por 3, não é? Ou seja, 120 graus. Tá? Então, nós teremos agora o boro, a partir do momento que ele sofre a hibridização, com esta geometria aqui, ó. Esse é um híbrido sp2. Aqui eu tenho outro híbrido sp2. E aqui eu tenho outro híbrido sp2. Esta geometria aqui é chamada geometria trigonal plana, ou também chamada geometria triangular. Além do mais, estes ângulos, como já disse, são todos iguais. Todos eles medindo 120 graus. 120 graus. Ficou bem claro? Tá? Você vai me perguntar, por que é interessante que eu saiba de tudo isso? Primeiro, é interessante que você saiba que o comportamento do boro é diferente dos demais elementos do grupo, não é? Porque todos eles vão gostar de doar elétrons, então vão preferir fazer ligação iônica, e ele faz ligações covalentes. E além do mais, pode aparecer um exercício assim para vocês, ó. Represente os orbitais de ligação na molécula BH3, hidreto de boro, tá? Como que eu posso representar? Então, o que eu tenho que me lembrar? Bati o olho numa molécula, tem boro, eu já sei que o boro é exceção do grupo dele, faz ligações covalentes. Então, o boro tem 3 elétrons na camada de valência, se estabiliza com 6, hidrogênio só tem 1, se estabiliza com 2, então vai haver um compartilhamento aqui com hidrogênio, outro e mais outro. Eu posso então escrever a molécula desta forma. Mas eu ainda não fiz o exercício. O exercício pediu para eu fazer a representação dos orbitais de ligação. Então, como que eu vou fazer isso? O que eu sei do boro? O boro é híbrido sp2. Então, se ele é híbrido sp2, eu tenho os orbitais dele dispostos numa forma triangular. Então, aqui está 1,
outro e mais outro, dispostos numa forma triangular. Eu até mudei a forma triangular para a gente não ficar achando que tem que ser sempre daquela maneira. E aí, o que vocês sabem do hidrogênio? O hidrogênio, ele tem apenas um elétron. Ele é um S1. E o orbital dele é S, então é esférico. E as ligações são simples, então todas elas são do tipo sigma. Se todas são do tipo sigma, vai ser por interpenetração. Então, nós teremos aqui, ó, um hidrogênio fazendo interpenetração neste primeiro orbital, outro aqui no segundo orbital e outro aqui no terceiro orbital. Todas essas ligações serão de que tipo? Sigma, sp2 do boro, S do hidrogênio. Sigma, sp2 do boro, S do hidrogênio. Tem algum problema se eu escrever sigma, S do hidrogênio, sp2 do boro? Não, tem problema, tá? Então, aqui representa em preto o boro, em verde o hidrogênio. E essa é a representação da molécula. Bonitinha, não é, pessoal? Entenderam? Ficou bem claro? Até a próxima, pessoal!